Sempre Natal, de Euríclides Formiga. Abençoada a mão que extingue a fome, que balsamiza a dor e levanta o caído. Abençoada seja a dádiva sem nome, que socorre na estrada o casebre esquecido. Abençoada a voz que brilha e se consome, falando de esperança ao que chora abatido. Abençoado o ideal que o tempo não carcome, de amparar e servir sem fazer alarido. O amor seja louvado acima da verdade, pelo que faz no mundo ao bem da humanidade. No combate incessante à presença do mal. Louvado seja o servo de Jesus, que, embora tropeçando ao carregar a cruz, transforma cada dia em dia de Natal. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Meus irmãos, o tema da noite aí é a reencarnação. Na verdade, nós vamos fazer um estudo sobre esse dogma da reencarnação. Antes de mais nada, a gente precisa pensar o seguinte: o que é a morte? Para nós espíritas, a morte já não significa mais destruição. Morte para nós espíritas é renovação, é libertação. A gente pode entender como libertação da vida material e renovação para o espírito pelas novas oportunidades que se abrem através da morte. E Kardec, quando vai lá no Livro dos Espíritos tratar sobre esse assunto, dá uma noção muito simples da morte, né? Porque ele fala assim que, na verdade, a morte, principalmente a morte natural que ele está se referindo, ele fala que a morte é como uma vela que se apaga. Ou seja, o corpo físico precisa reter fluido vital para que os órgãos possam funcionar. Mas chega uma hora que esses órgãos ficam tão envelhecidos que essa máquina se desarranja e o corpo não consegue mais reter esse fluido vital. Quando ele não consegue mais reter esse fluido vital, aí então a morte se opera. E que jeito que ela se opera? Nós sabemos que o corpo, a alma e o perispírito estão ali juntos. A alma se desprende junto com o perispírito do corpo, rompe aqueles laços fluídicos, e o perispírito vai embora junto com a alma para onde ela tiver que ir. É uma coisa muito simples, muito natural. E olha só, é como a vela que se apaga, ou seja, a vela não tem mais nada para queimar, apagou. É assim que processa o nosso desligamento do corpo físico. Olha, mas se é tão simples assim, por que tem tanta gente que ainda tem medo da morte? E uns falam assim, eu não tenho medo da minha morte, eu tenho medo da morte daqueles que me são caros ao coração. Eu sofreria mais vendo a morte daqueles que eu amo do que com a minha própria morte. O fato é que, de uma forma ou de outra, muitas pessoas ainda temem a morte. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele pergunta, por que o homem teme a morte? E os Espíritos respondem assim, o que vocês queriam que fosse diferente? Vocês pegam uma criança, desde cedo, fala assim para ela, existe um céu e um inferno. E tem um tal de pecado mortal que são as ações naturais do ser humano, aquilo que pode esperar dele no mundo de expiações e provas. Aí fala assim, olha, essas ações naturais suas aí não são tão naturais não, isso pode representar um pecado mortal. E se você cometer um pecado mortal, é muito mais provável que você vá para o inferno do que para o céu. E eles pregam desde pequeno falando assim, olha, o inferno é um lugar onde a tua alma vai queimar eternamente, sem ter chance de evolução, sem ter chance de sair dali. Então o que acontece? Isso os espíritos explicando. O que acontece com essa criatura? Quando ela se vê no estado adulto, de duas uma, ou ela vai para a doutrina materialista, ou ela vai temer a morte.
E quem não vai temer algo que nos faz sofrer eternamente? Essa concepção, ela vem, obviamente, da igreja, de outras doutrinas. Mas muitos de nós estamos aqui, mas viemos de outras religiões também, e às vezes a gente ainda traz esse ranço, a gente traz ainda essa ideia de morte vinculada à destruição. E a morte tem que ser para nós libertação. O corpo representa para o espírito algo que não lhe permite agir na integralidade das suas faculdades. Pensamos assim, o prisioneiro que tem aquela bola amarrada no pé, é aquela bola de aço. Para o espírito, o corpo representa mais ou menos aquilo. Aquela bola de aço amarrada no pé que o prende aqui. Mas é necessária a vida terrena para a sua evolução. Então agora o que a gente precisa saber, já sabemos o que é a morte, nós precisamos discutir o que acontece com a alma depois da morte. O que acontece? Então nós temos duas saídas aí. A primeira é dizer o seguinte, não acontece nada, acaba, tudo acaba. Essa doutrina é a chamada doutrina materialista. E o que ela diz? Ela diz que a matéria governa-se a si mesmo, que tudo é matéria no universo, que saídos do pó, retornaremos ao pó. O que nós, espiritualistas, chamamos de alma, os materialistas dizem que a alma não existe, que a alma é simples emanação inteligente da matéria. Então o que acontece? Morreu, acabou, não tem mais nada. Será que dá para a gente acreditar no materialismo, nessa doutrina materialista? Porque se a gente acreditasse nisso, a nossa vida perderia um tanto sentido. Por que eu vou me esforçar para ser melhor? Por que eu vou me esforçar para resistir à atração dos bens materiais? Para que eu vou tentar burilar o meu próprio espírito se a hora que eu morrer, acabou tudo e não tem mais nada? Na verdade, a doutrina materialista, ela surgiu por volta do ano de 1700 e pouco, que se falou a primeira vez sobre a doutrina materialista. Na verdade, ela não vingou muito, porque o ser humano, com a inteligência que lhe é peculiar, acredita muito mais na imortalidade da alma. Ou seja, que a vida continua depois da morte, numa outra dimensão. E essas doutrinas que falam que há uma sobrevivência da alma depois da morte, são chamadas as doutrinas espiritualistas. E se a gente pegar na modernidade, todas as religiões são espiritualistas. O que vale dizer? Todas elas acreditam na vida depois da morte. E o espiritismo não é diferente disso. Ele acredita na sobrevivência da alma depois da morte. Mas tá bom. Aí as religiões começaram a debater. Mas tá bom, a alma sobrevive à morte do corpo, tudo bem. Mas e aí? Ela sobrevive, doutrina espiritualista, o que vai acontecer com ela? Para onde que ela vai? O que ela fica fazendo? Ela volta, ela não volta? É ressurreição? É reencarnação? Então, as religiões começaram a travar essas discussões. Qual é a sorte da alma que sobrevive à morte depois que isso ocorrer? Para onde que ela vai? O que vai acontecer com ela? E aí surgiu uma primeira doutrina que era a ressurreicionista, que é a ressurreição. E a ressurreição, na verdade, essa palavra significa o quê? Voltar à vida. Ato de uma pessoa morta viver novamente. E na história, aí, no cristianismo, a gente vai ver que um dos relatos mais pungentes sobre a ressurreição é o que se trata de Lázaro, quando Jesus o ressuscitou depois de 4 dias, que ele voltou à vida depois da sua morte. Mas aí a gente pensa, será que a gente pode confirmar ou acreditar na ressurreição? A ressurreição é assim, as religiões que acreditam na ressurreição, elas dizem o seguinte: depois que a gente morre, nós temos um juízo particular com Deus.
que é isso? Deus vai nos chamar para um bate-papo. E aí, nós vamos fazer junto com Deus uma avaliação daquilo que nós fizemos na vida material, na vida terrena. Então ele vai dizer o seguinte, olha, você tem 3 opções aí nessa avaliação. Nesse juízo particular, ele pode falar assim, olha, você cometeu um ato muito grave, uma falta muito grave, que feriu a sua amizade para comigo, Deus. E agora, então, como esse ato é muito grave, você vai queimar eternamente no fogo do inferno. Porque é ali que as almas ficam quando cometem o tal do pecado mortal que fere a amizade comigo. Eu fui justo, eu fui bom, Deus se convenceu. Então fala, já que você foi justo, foi bom, você vai ascender aos céus e vai para o céu, gozar lá de uma felicidade. E se você nem foi muito bom, nem muito ruim, existe uma figura intermediária que se chama purgatório. Aí você vai para esse purgatório e a sua alma, no purgatório, ela tem a chance de ascender aos céus. Que jeito? Se você tiver alguém que fique aqui rezando por você, ou que faça as missas por você. Aí você se arrepende, você pode ir para o céu. Tá bom, isso é um juízo particular que acontece logo quando a criatura desencarna, quando ela morre. Só que depois, as doutrinas, as religiões que acreditam nisso, elas dizem que vai haver o tal do juízo final. Então eu já tive um juízo primário lá, quando eu desencarnei, um juízo particular para com Deus, e agora eu vou ter um juízo final. E esse juízo final, eles dizem o seguinte, que é um julgamento final e eterno feito por Deus sobre todas as nações. Terá lugar depois da ressurreição dos mortos. É a segunda vinda do Cristo. Vejam só, acredita-se no juízo final, um julgamento que Deus fará sobre todas as nações, os mortos irão ressuscitar com a segunda vinda do Cristo. Vamos estudar de novo para ver se dá para a gente comungar desse entendimento. Após a ressurreição geral, a alma e o corpo juntam-se novamente. Então, olha só que interessante. A criatura tem um juízo particular, já vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório. E depois desse dia do juízo final, o corpo ressurge. Aquele corpo que já havia sido decomposto, que já havia se transformado, ele vai ressurgir. E aí a gente fica pensando, mas para que ele ressurge? Ele volta a viver, aquele corpo lá. Aí fala assim, ó, o corpo passará a ser um elemento de gozo ou de sofrimento a mais para o homem. Ou seja, se ele já estava no inferno, ele vai ficar sofrendo mais agora com o corpo. E se ele estava no paraíso, ele vai ser mais feliz agora com o corpo. O corpo, ou ele melhoraria a alegria, ou pioraria o sofrimento da criatura quando ressuscitado. Olha só, a junção da alma e do corpo aumenta a felicidade e o gozo dos justos. Quando a alma voltar para o corpo que ressurgir, quem é justo tem a felicidade aumentada. Mas, porém, quem foi para o inferno, o tormento vai ser aumentado. Então, qual é o sentido disso? Se a criatura já morreu, foi para o inferno, está queimando no fogo eterno, por que ela tem que agora ressurgir um corpo para fazer ela sofrer mais ainda? Se a criatura está no céu, porque foi justa, perfeita, para que eu preciso de um corpo agora para ser mais feliz ainda, para gozar mais dessa felicidade? Me parece, à primeira plana, que não faz muito sentido isso. Outra coisa, aí é uma questão só de natureza filosófica. A alma não é um espírito encarnado num corpo. Ou seja, é um espírito ligado ao corpo. Aí não faz muita distinção também se ele está encarnado, se ele está ligado. Porque até no livro dos Espíritos a gente também estuda onde que a alma se localiza preferencialmente no corpo, né? Ela está difusa pelo corpo todo, pelo perispírito, mas ela se concentra mais no órgão da inteligência, porque a alma, na sua essência, ela é pura inteligência. Isso não é uma discussão também que vai levar a alguma coisa. Mas olha, essa questão aqui é interessante, ó. Deus cria uma alma para um determinado corpo, que é infundida nele logo após a concepção.
quem acredita na ressurreição, acredita no quê? Primeiro tem a concepção. Forma-se o corpo, e aí Deus vai criar uma alma para aquele corpo que foi concebido, depois que ele cria. Se a gente acreditasse nisso, como é que a gente poderia entender, por exemplo, essas crianças que já nascem com vocações inatas? Tem umas que já nascem com aquela vocação para a ciência. Esses dias saiu aí na internet um menino de 2 anos que está lendo. E aquelas também, que já são mais difíceis, que têm um espírito irascível. Como é que é isso? Aquelas que têm a tendência para o mal desde pequenininha. Se isso fosse verdade, nós não poderíamos mais acreditar na existência de um Deus soberanamente justo e bom. Porque se ele criasse almas perfeitas e almas defeituosas, que Deus seria esse? Qual é a sorte dessas almas? Por que que eu fui criado perfeito e o meu irmão foi criado defeituoso? Por que que eu fui criado com tendências para o bem, o meu irmão foi criado com tendências para o mal? Seria fatalismo, estaria jungido a isso. E Deus não poderia ser soberanamente justo e bom se isso fosse verdade. E mais, para terminar, a ressurreição, ela é rejeitada pela ciência. Porque a ciência demonstra que é impossível aquele corpo que já se decompôs, ele retornar à vida. Ah, Douglas, mas então como é que se explica nos evangelhos várias situações que se fala da ressurreição? A verdade é o seguinte, os judeus, eles acreditavam, na verdade, na reencarnação, mas não havia uma palavra, essa palavra não existia naquela época. Então eles falavam da ressurreição, querendo se referir à reencarnação. Dizem também que a igreja aceitou o dogma da reencarnação até o Concílio de Constantinopla. Depois disso ela rompeu com o dogma da reencarnação e adotou o da ressurreição. Sobre o enfoque espírita, a ressuscitação de Lázaro, na verdade, ela não ocorreu como ressuscitação. Porque se aqueles laços fluídicos do corpo e da alma estivessem efetivamente rompidos e a morte se operado, não haveria mais como trazer aquele corpo à vida. Então ele poderia estar no estado de dormência, cataléptico ou coisa dessa natureza. Mas a morte, ela ainda não havia se operado porque os laços fluídicos não haviam sido desligados. Então, sob o enfoque espírita, é dessa forma que a gente encara essas histórias que a gente vê de ressurreição no próprio Evangelho. Agora vamos para uma outra vertente que é a própria reencarnação. Então, olha lá, a reencarnação já é uma ideia central de diversos sistemas filosóficos e religiosos também, segundo o qual existe uma porção de nós que é diferente do corpo que sobrevive à morte do corpo. E essa porção, para diversas doutrinas, ela pode ser a alma, ela pode ser chamada de inteligência, enfim, cada religião tem uma forma de chamar essa porção do nosso ser que sobrevive à morte do corpo. Tá bom. E o que falam essas doutrinas? Que essa reencarnação, ela acontece de voltas sucessivas ao mundo corpóreo, mas em diversos corpos. Chamada consciência, espírito ou alma, essa porção seria capaz de ligar-se sucessivamente a diversos corpos. Para quê? Para a consecução de um fim específico, como o autoaperfeiçoamento ou a anulação do karma. A reencarnação em si, ela serve para quê? Autoaperfeiçoamento, para melhoria da criatura. Ah, mas a reencarnação é uma invenção do espiritismo? A terminologia pode ser até que seja, mas não é invenção. Voltar à vida através de outro corpo, a mesma alma, não é invenção do espiritismo. Podemos ver aí o hinduísmo, há mais de 5.000 anos antes de Cristo, já pregava a doutrina da reencarnação. O jainismo também é uma doutrina da Índia, que estava lá par e passo com o hinduísmo, que também acreditava e já pregava
a reencarnação. Culto da tradição dos orixás há mais de 5.000 anos antes de Cristo, teosofia, rosacrucianismo, filosofia platônica, o espiritismo, dentre outras. Todas essas doutrinas acreditam na reencarnação. E vamos ver então o que é mais lógico, a ressurreição ou a reencarnação. Kardec pergunta no que se funda o princípio da reencarnação aos espíritos. E eles respondem assim: funda-se na justiça divina e na revelação. Vamos entender o que é isso. Como é que eu poderia consolar o coração de uma mãe que tem um filho com deficiência mental? Como é que eu poderia consolar o coração dessa mãe? Como é que eu poderia consolar o coração de um pai que perde um filho em tenra idade? Se eu não acreditar na reencarnação, por isso estamos falando, funda-se na justiça divina. Se eu não acreditar na reencarnação, eu não consigo compreender um Deus justo. Eu não consigo. Porque fala assim, é ressurreição, tá bom. Então por que o meu filho tem essa deficiência e o do meu vizinho não tem? Porque Deus quis. Porque é assim, meu filho, você tem que aceitar. Tá bom, eu vou aceitar, mas eu quero saber por quê. Agora, se a gente adotar uma doutrina reencarnacionista, em que existe uma lei de causa e efeito, de ação e reação, nós vamos saber que nós somos os artífices das nossas próprias mazelas, ou das nossas benesses também, nós que somos os artífices. Então, se eu acredito na reencarnação e que ela é para o autoaperfeiçoamento, é muito simples você conseguir compreender a justiça divina. Porque você vai dizer assim, olha, se a causa não está nessa vida, ela só pode estar em vidas passadas. E isso consola a criatura humana, porque é uma resposta inteligente para uma pergunta inteligente. A gente tem uma resposta, muito embora eu possa, por uma questão do esquecimento do passado, não ter uma noção específica do que aconteceu, eu tenho certeza de que se Deus é soberanamente justo e bom, essa prova, essa expiação que eu estou passando é necessária para o meu burilamento, para o meu engrandecimento espiritual. Na revelação, revelação do quê? Da lei de Deus para o homem na terra. A reencarnação justamente é isso. Ela revela a lei de Deus na sua mais plena justiça. Elucida todas as anomalias e afirma que Deus sempre deixa aberta a porta do arrependimento. Se eu partisse para a ressurreição, Deus seria soberanamente justo e bom? Ele fala assim, olha, o meu filho, você é meu filho, porque você foi criado por mim. Só que você errou, e eu vou te condenar eternamente a queimar no fogo eterno do inferno, até o dia que você ressuscite, para você sofrer mais ainda. Dá para compreender isso? Entender que Deus é soberanamente justo e bom? Não tem como. Já através da doutrina da reencarnação, a gente está vendo lá, a porta do arrependimento está sempre aberta, a criatura desencarna, ela faz o balanço da sua própria consciência, ela vê onde ela errou, onde ela acertou, o que ainda nela precisa ser corrigido, ela planeja a sua próxima reencarnação, ela passa por expiações para se acertar com a lei, naquilo que ela errou, naquilo que ela feriu a lei. Ela passa por provas que são desafios para que ela possa progredir mais rapidamente. Aí a gente consegue ver o quê? A justiça divina se exaltando nesse dogma. No outro a gente não consegue. Quantas vezes vai precisar para aperfeiçoar? Está lá, desde a questão 115 do Livro dos Espíritos. Desde que eu fui criado simples e ignorante até chegar ao autoaperfeiçoamento, são estradas longas que a gente vai ter que percorrer através de reencarnações e reencarnações. Mas se eu passo pelo esquecimento do passado, aquilo que eu aprendi não esquece? Não, as virtudes da alma jamais se perdem. A alma jamais perde a sua individualidade. Eu posso ter agora um conhecimento relativo do passado, ter suspenso esse conhecimento, mas aquilo que é do espírito, que agregou como experiência, isso não se perde jamais. Não tem como compreender também que numa única existência a gente possa progredir e chegar
a ser um espírito puro. Não tem como a gente acreditar nisso. Então nós precisamos de várias existências para continuar nesse trabalho de autoaperfeiçoamento que a gente está matriculado. E aí, só para informar, inúmeros pensadores da humanidade aí acreditam na reencarnação. Platão, que foi influenciado por Pitágoras, Voltaire, Benjamin Franklin, Schopenhauer, Dostoiévski, Tolstói, enfim, vários que seguem essa ideia da reencarnação. Então vamos ver aí a finalidade específica da reencarnação. Primeiro, expiação. Expiar, o que quer dizer expiar? Expiar significa remir, resgatar, pagar. Eu errei, eu feri outra pessoa, eu fiz alguém sofrer, eu infringi a lei de Deus, não deu tempo para eu me arrepender e pagar aquele débito nessa própria encarnação, não deu tempo. E aí, então, o que eu faço? Numa outra oportunidade, numa outra encarnação, eu tenho a chance de reparar essa falta e de resgatar o meu débito. A prova é diferente da expiação, porque a prova são desafios a que nós nos submetemos e muitas vezes voluntariamente para o nosso aprimoramento moral e espiritual. A gente chega na vida espiritual, olhamos para dentro de nós mesmos e vamos fazer o balanço da nossa própria consciência. E a gente vai ver, eu acertei, eu errei. E nessa condição evolutiva que a gente está, é bem mais provável que a gente tenha errado mais do que acertado. Só que os espíritos superiores estão nos envolvendo, estão ao nosso lado. E eles falam assim, meu amigo, agora vamos planejar a próxima reencarnação? Vamos. Mas olha, você precisa atacar o seu egoísmo, você precisa atacar o seu orgulho, você precisa de um gênero de prova dessa natureza. Você vai sofrer com uma doença, você vai sofrer com a pobreza, você vai sofrer com a miséria. Você aceita? E a gente fala assim, mas será que eu aceito? Eu não vou aceitar, eu quero uma vida de abundância, de tranquilidade, de felicidade. Só que o espírito despojado da matéria, ele tem uma visão muito mais ampla daquilo que ele precisa. Porque o corpo já não representa limitação, a ativa faculdade do espírito. E aí ele vendo a felicidade daqueles que lhe são superiores, ele almeja essa felicidade. E ele diz assim, bom, se eu me submeter a tudo isso, eu vou ficar igual a você? Eu vou ser feliz? Bom, você vai. A chance que você tem é grande. Então eu quero. Por isso que Jesus dizia que para o doente o melhor remédio normalmente é a própria doença. Porque é aquilo que nós precisamos, é aquilo que nós pedimos aqui. Por isso que a gente não pode se equivocar nas nossas preces. Quando a gente fala, me livra de todo sofrimento. Não, me dê consciência para passar bem pelo meu sofrimento. Porque eu que pedi aquele sofrimento na grande maioria das vezes. Por que eu pedi? Porque eu tinha consciência de que aquilo era o melhor para a minha própria evolução, com vistas ao quê? A minha própria felicidade. Tem outros que reencarnam com missão. E esses são aquelas almas, aqueles espíritos, às vezes, mais evoluídos, que vêm com missões para dar mostra para a humanidade o quanto bem ainda se pode fazer na Terra. E eles servem do quê? De arquétipo, de exemplo, de modelo. Aí vem Jesus, depois de Jesus vieram inúmeras outras grandes almas encarnadas na Terra, para mostrar para a gente que é possível fazer a nossa evolução aproveitando essas oportunidades que a reencarnação nos oferece no orbe terreno. Também, uma outra função é cooperar na obra do Criador. Todos nós, o homem é um ser social, o homem vive e se organiza em sociedade. Todos nós dependemos um do outro. Ninguém aqui pode dizer que eu sou totalmente autônomo, eu não preciso de ninguém para viver. Ao contrário, a gente precisa, e é da relação social que a gente tem que nós evoluímos. Cada um de nós aqui está cumprindo um papel dentro do projeto de Deus. Cada um está cumprindo o seu papel aqui na Terra e sendo um agente das ações de Deus aqui na Terra. Por mais pequenino que a gente creia ser, todos nós contribuímos para a obra do Criador. E por fim, a reencarnação ajuda a desenvolver a inteligência. A gente se desenvolve do ponto de vista moral e também do ponto de vista intelectual, porque ela impele o espírito
às pesquisas científicas, ao desenvolvimento do seu próprio intelecto. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite na Casa Espírita? Usando o nosso intelecto em favor do quê? Da nossa evolução. Por isso que a gente tem que entender que espírita tem que ser agente transformador. Ele tem que transformar o conhecimento que ele adquire aqui em ação no bem lá fora. É assim que ele vai se autoconhecendo, se autoburilando, se autoaperfeiçoando. É a inteligência servindo a moral. É isso mesmo, a inteligência servindo a moral. Muitas vezes a gente é desafiado na vida de relação, na nossa vida do dia a dia, e a nossa primeira reação seria a tendência para o mal. E o que a gente faz? A gente coloca a nossa inteligência em favor das nossas ações, a gente para, reflete e a gente corrige o nosso rumo. E muitas vezes, graças a Deus, a gente está corrigindo para o bem, a gente está tendendo muito mais para o bem do que para o mal. Então, meus irmãos, é necessário que a gente consiga compreender a justiça da reencarnação, que é lei de Deus. Não vamos criticar ninguém que não queira aceitar a reencarnação. Para a nossa compreensão, para o conhecimento da verdade que o Luiz Antônio estava falando agora, ele é muito mais interessante. Ela nos convence, enquanto a ressurreição não nos convence. Tem limites para a reencarnação? Olha, os limites nós que vamos colocar. Quanto mais rápido a gente evoluir, mais rápido a gente chega a um grau de evolução que não precisa mais da reencarnação. O espírito, enquanto precisa da reencarnação, ele volta para o plano espiritual, a gente chama de erraticidade, que ele ainda é um espírito errante. Ele reencarna, volta. Quando ele não precisa mais reencarnar, porque ele já se purificou, ele não precisa mais da reencarnação. Ele se purificou, não precisa mais, está liberto. Às vezes ele volta. Ele volta, mas não porque ele precisa se purificar. Às vezes volta como missão. Por exemplo, Jesus precisava reencarnar na Terra. Ele precisava se depurar. Depurar do quê? O espírito mais perfeito que passou pela face da Terra. Mas ele vem por quê? Aceitou uma missão de ajudar a evolução da humanidade. E aí também tem esse doutor Ian Stevenson, que ele é diretor do Departamento de Psiquiatria e Neurologia da Escola de Medicina da Universidade de Virgínia. Ele tem um trabalho fantástico, que ele está tentando provar cientificamente a existência da reencarnação. E como ele faz isso? Ele vai catalogando, ele vai entrevistando pessoas. E normalmente crianças que falam da sua vida passada com uma especificidade muito grande, com detalhes muito grandes. Então ele foi catalogando, ele já tem um livro aí que, olha lá, mais de 2.000 casos, já publicou 5 livros sobre os relatos desses casos que as pessoas estão dando mostras de que foram na vida passada. Então, na verdade, vai chegar um tempo que a ciência vai realmente comprovar que a reencarnação é realmente uma lei de Deus. Por enquanto, ela fica no campo filosófico. E aí a gente tem que usar a nossa inteligência para fazer essas abstrações que a gente está fazendo agora. Acredito na vida depois da morte? Acredito. Sigo na ressurreição ou sigo na reencarnação? O que está mais focado e mais junto com a justiça divina? A ressurreição ou a reencarnação? Para finalizar, na reencarnação a gente fala da pré-existência da alma ao corpo. Por isso a gente consegue explicar muitas coisas. Essas tendências inatas das crianças a gente consegue. Por quê? Porque a alma já pré-existia ao corpo. A alma não foi criada na hora que o corpo foi concebido. Ela já pré-existia. E ela traz o quê? Ela traz a sua bagagem de conhecimentos, que podem ser bons ou podem ser ruins. Então, meus irmãos, que a gente aproveite esse estudo para compreender cada vez mais a reencarnação. Mas acreditar na reencarnação por si só muda muito a nossa vida? Não, só vai mudar se isso conseguir fazer com que a gente se torne cada vez melhor. Muita paz a todos. A temática da noite ela é fundamental no alicerce ao neófito, ao estudante,
ao que tem desejo de compreender a justiça de um Deus que não pune, que não castiga, que não viola e que não coloca algo a mais sobre os nossos ombros, mas é um Deus justo, onisciente, onipotente, todo-poderoso, justo e bom. É aquele que concede-nos oportunidades, o seu perdão é nascer outra vez. O perdão do Criador promove-nos ao renascimento para a evolução. Então a grandeza das leis divinas corroboram em nosso favor ao nosso desenvolvimento espiritual. Todos os demais que não creem na reencarnação também estarão a caminho da criação, do entendimento dos seus valores, porque o que melhora o homem não é só a crença na reencarnação, mas é tornando um homem de bem, é valorando-se cada vez mais, porque, como diz São Vicente de Paulo, sede bons e caridosos, eis a chave do reino dos céus que tendes em vossas mãos.